Olá, meu nome é Rafaela Faria, sou estudante de Pedagogia pela Uninter e esse é o meu estágio de extensão. Vamos falar então sobre contação de histórias. A porta trancada é uma eterna tentação, porque o coração é firme, embora o corpo seja fraco. Seus livros, como suas roupas, devem dar espaço para crescer e, no mínimo, devem estimular o crescimento. J.R.R. Tolkien. Então aqui ele já traz pra gente uma mensagem, né? Que a nossa leitura, ela deve acompanhar o nosso crescimento, ela deve ser uma leitura que nos ajuda a evoluir. Então, o que é a contação de histórias? Ela faz parte da tradição de vários povos, é uma das artes mais antigas. As pessoas se reuniam em volta da fogueira para conversar sobre o dia e transmitir as tradições, os mitos, as histórias da época. A arte da escrita já era utilizada para passar as informações, né, e as tradições. Então o pessoal transmitia aí os conhecimentos de pessoa para pessoa, antes da escrita e após ela, porque nós temos vários grandes pensadores e grandes religiosos, né, líderes religiosos, que também transmitiam somente de forma oral os seus ensinamentos. Alguns contadores contavam suas histórias ou narravam em formas de poesia. Então a gente tem na história, ou quando a gente vai ler sobre literatura, o pessoal que fazia, né, juntava ali o grupo para ouvir as contações de história, só que narradas em formas de poesias e poemas. Cada cultura tinha a sua forma de contar e o seu contador, a exemplo dos bardos, que era na Europa, onde eles contavam histórias, lendas, mitos, poemas, cantando a história. Então ele fazia, né, juntava lá o pessoal, geralmente com algum instrumento, ele ia lá e cantava essa história. Era um músico, um poeta, um historiador ao mesmo tempo. E mais tarde eles ficaram conhecidos como os trovadores. Então a contação, ela cria a imagem e desperta sensações. Então você vai ouvindo uma história e aí a pessoa fala sobre um cheiro, aí você acaba sentindo esse cheiro, né? Uma visão, uma audição, aí de repente ouviu-se um barulho, você já imagina aquele barulho, né? Ou a sensação do toque, né? Aí ele encostou naquele lençol macio de seda e você vai sentindo todas essas sensações que o contador vai passando. Também desperta vários sentimentos: fantasia, superação, angústia, escape, tristeza, alegria. Então, enquanto conta a história, é despertado em nós várias sensações e sentimentos. A contação é como uma porta trancada, onde observamos pelo olho mágico. Tem uma citação da Elaine Gomes que ela fala que o contador ele sugere a paisagem, mas jamais vai entregar pronta. Então quando ele começa a contar, tinha uma casa, ela era muito bonita, cada pessoa em particular vai imaginar essa casa bonita. Então se fosse pedir para todo mundo desenhar, né, como é essa casa dessa história, cada pessoa idealizar ali o que é bonito para si. Então a história, quando ela é contada, o narrador conta, mas a pessoa que está escutando, ela vai moldando a história na cabeça dela. Aqui no Brasil, então, a gente tem a literatura de cordel. Não se compra o amor, não se troca a alegria, caráter não tem penhor, bem-querer a gente cria, e na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Essas histórias, elas nascem como poemas cantados de forma rimada e cadenciada. Então aqui a gente tem um pedacinho de um poema, mas eles têm histórias inteiras. Tem cordéis muito famosos. Ele se popularizou quando esses versos foram impressos e vendidos nas feiras. Então chama cordel porque ficava preso, né, numa corda as histórias. E você ia lá e acompanhava essas histórias. Hoje a gente tem vários acessos, né, com a internet. A gente consegue ler vários cordéis e tem pessoal que faz essa escrita, né, e é super maravilhoso, assim, uma joia aqui do nosso país. Então, qual a diferença entre ler e contar?
não existe uma coisa melhor que outra. Ler a história é melhor do que contar. Ou não, contar a história é melhor que ler. Cada um tem a sua vantagem, as suas coisas boas ou o seu momento, né? Às vezes a pessoa não prefere ler ali a história como um acompanhamento do livro, ou ela prefere contar a história de acordo com um livro que ela já gosta, um aprendizado que ela já tem. Então, quando se lê, a gente usa a palavra do autor. Então, você vai pegar a leitura e vai caminhando junto ali com as palavras do autor. Você não vai substituir as palavras. Você vai emprestar a sua voz ao texto e apresentar o livro. Então, ali no exemplo, a gente tem a professora mostrando o livro para as crianças. Ela vai utilizar ali como base o livro para que elas criem as imagens, mas com base ali fiel ao que o autor escreveu. Então, a ideia é que você pense, por que você escolheu esse autor e apresente com um objetivo. Quando você vai contar, você interpreta e recria a história. Então, você tem a base da história, ela vai se manter, mas dentro dessa base, você pode ir fazendo pequenos improvisos, dando sua cara para a história. Então, improvisa, interage com o público, tem a possibilidade de agregar outros elementos ao enredo. Por que contar história na educação infantil? Então, é um poderoso estímulo à imaginação. Quando a gente está contando a história, a criança vai imaginando como é e vai sentindo, aquele gosto pela história, a construção de identidade cultural. Então, como a gente falou no comecinho, quando a gente conta uma história, a gente vai transmitindo essas identidades culturais, o que tem aqui na nossa região, por exemplo, a gente fala sobre as histórias da região, as pessoas que moram aqui, elas transmitem para o próximo e essas histórias são preservadas. Desenvolve o gosto pela leitura e pela linguagem. Então, quando desde pequeno, você é estimulado com histórias, você tem um olhar melhor quando vai se falar sobre leitura, sobre livros. Você já tem uma referência, você já sabe como volta aquela sensação, Ai, que legal que é uma leitura. E exercita a empatia nessas histórias geralmente, o personagem passa por diversas situações e a gente vai se colocando no lugar desse personagem e vai exercitando a empatia. Agora vamos falar sobre uma curiosidade sobre a leitura para crianças. Então a gente trouxe aqui um artigo científico de um estudo pela Academia Americana de Pediatria, que ele acompanhou crianças de 3 a 5 anos através da ressonância magnética. Então eles colocaram as crianças dentro da máquina e começaram a contar histórias para elas, para ver o que acontece no cérebro quando as crianças estão ouvindo uma história. E eles descobriram que acendia no cérebro delas partes ligadas ao som e à estimulação visual. Então quer dizer que quando a gente conta uma história para a criança, ela não só escuta, mas ela cria a imagem da história no cérebro. O que não acontece quando elas estão assistindo a um vídeo, por exemplo. Então é legal quando ela assiste uma história, um desenho, alguma coisa na TV, mas quando você conta a história, ela vai criando as imagens no cérebro, fazendo milhares de conexões neurais. E os benefícios dessa atividade são maior compreensão narrativa, maior facilidade quando forem ler livros sem figuras. Nesse momento de transição, quando a criança sai do livro de figuras para o livro sem figuras, é muito complicado, porque ela está acostumada com aquele tipo de leitura. Então, quando ela tem esse estímulo de ouvir a história desde cedo, ela faz essa transição com maior facilidade. Ela também tem maior facilidade para compor histórias a partir de palavras. Então, você vai dando as palavras quando tem aqueles exercícios, uma criança começa contando, a outra segue a partir da parte dela, então ela consegue melhor usar essa parte criativa do cérebro e maior compreensão sobre as aparências das coisas. Porque como ela tem que imaginar sempre, é muito mais rápido para ela fazer essas conexões. Viu como é super interessante essa questão da leitura para as crianças desde cedo? Aqui vamos falar sobre os nossos próximos encontros, técnicas de contação de história, storytelling, contadores de história e história contada. Espero você no nosso próximo vídeo. Obrigada!